O Vale do Ribeira é conhecido por suas plantações de bananas. Fruta esta que é tão popular em nossa cultura que já está presente em várias expressões que usamos no dia a dia. Você é um banana, a gente diz para aquele que não tem opinião. Xiii, escorregou na banana, hein? A gente fala para quem deu uma grande mancada. Damos uma banana para aquilo que nos frustra. E tem também plantar bananeira, que significa ficar de cabeça para baixo. Bom, mas o Vale do Ribeira não se resume à monocultura, muitas vezes com veneno de bananas. Por lá, também temos a disputa por um outro modelo. Produtores dedicados a plantar de acordo com os princípios da agroecologia, buscando diversidade ao regenerar a Mata Atlântica, respeitando a natureza e, com muita sabedoria, observando a potência daquela terra. A Copafasb, Cooperativa de Agricultura Familiar de Sete Barras, é um grande exemplo disso. Hoje, o Vozes Livres é com eles. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui diante de mais um Vozes Livres, videocast e podcast realizado em cooperação entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. Aqui somos um espaço que procura reverberar iniciativas de agroecologia, economia solidária e dar força para todas aquelas vozes que já gritam, já bradam por outra economia possível. Então, eu sempre peço, depois desse pequeno preâmbulo, para você, solidário, solidária, você quer ser feliz junto do Livres, compartilhar com todos os seus contatos, até com os seus inimigos, para que eles passem a ser seus amigos novamente, porque esse podcast está cada vez melhor. Então vamos lá, faça o nosso jabá solidário, compartilhe a nossa página e mais esse episódio. E nesse episódio de hoje, vamos falar mais de agroecologia, mais de produção de alimentos sem veneno, mais de produção sem impacto ambiental. E para isso a gente vai trazer alguém muito bacana, que já faz parte da Rede Livres, que já coopera, já está dentro da nossa aí, circulação de alimentos sem veneno, que é o Marcelo Fukunaga, se eu não erro aí a pronúncia, que é um agricultor familiar que já produz alimentos em sistemas agroecológicos, cooperado, muito importante, né? Não tem patrão, cooperação, autogestão, cooperado da Copafasb, que é a Cooperativa de Agricultura Familiar de Sete Barras e diretor da Cooper Central do Vale do Ribeira. Um breve preâmbulo aí, mas já te chamo, Marcelo, bem-vindo, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouco de você. Obrigado, Guilherme. Prazer enorme estar aqui nesse evento, nessa atividade, né? Sou Marcelo, sou agricultor familiar, nativo do Vale do Ribeira, município de Sete Barras, militante da economia solidária e da produção agroecológica. Estou muito feliz aí pelo convite e poder discutir economia solidária e agroecologia é sempre muito gratificante. Bacana, Marcelo, muito legal ter você aqui. É maneiro a gente estar conversando, porque a gente está lá, vocês estão fornecendo a gente aí sábado e terça para a gente escoar para os consumidores, mas às vezes a gente não para conversar por causa da correria, né? Então hoje é bacana a gente parar para pensar no que a gente está fazendo, né? E o que a gente está conectando. Você está aí no Vale do Ribeira, né? Queria que você falasse um pouco para a gente da região. A gente sabe que é uma das regiões pobres, né? De São Paulo. Queria que você falasse um pouco dos agricultores, como é que é o impacto da cooperativa para eles. Fala um pouco do dia a dia também da Copafasb, diz aí para a gente como é que é. A gente está inserido aqui, né, no Vale do Ribeira, onde está 61% do que ainda existe de Mata Atlântica no Brasil, está aqui no Vale do Ribeira. Né? E está aqui do jeito que está intacto é porque tem comunidades locais, tem nativos, tem caiçaras, os ribeirinhos que preservaram e preservam até hoje. Infelizmente o Estado tem uma visão, né, averso do que a gente pensa como qualidade de vida, né, como Vale do Ribeira. Então a gente sempre teve esse estigma de região mais pobre do Estado, fomos desassistidos
por políticas públicas, né, pelo Estado. Fomos excluídos praticamente dos nossos territórios, né, pelo Estado, mas mesmo assim a gente, né, somos um povo resiliente. Com certeza. E lutamos aqui pela terra e pela produção agroecológica. Acho que tem o Rede Livres vem muito, né, nessa pegada, né, no apoio ao acesso ao mercado. Igual você falou, Guilherme, a gente está, né, no dia a dia, está na operação. Eu, como caiçara, também eu entro nessa loucura, mas assim, nós caiçara, a gente não, né, a gente precisa um pouco, a gente quer pescar né, a tardezinha para janta, né? A gente não precisa de mais, né? Contemplar o ócio, né? A gente precisa aprender a contemplar o ócio. E aqui a gente faz um pouco dessa reflexão, né? De identidade, né? De sistema, de modo de economia, né? O que a gente quer para os nossos filhos, o que a gente quer para o futuro do Vale. Então a gente não quer indústria, a gente não quer urbanização, a gente quer produção agroecológica, que a gente quer viver como a gente sempre viveu aqui no Vale, né? Produzir alimentos de maneira saudável, né? De forma regenerativa, preservando aqui a nossa Mata Atlântica. Muito bacana isso, né? Porque a gente acaba falando em termos dos medidores econômicos, né? A região mais pobre. Com certeza tem uma questão de pobreza aí, mas nesses medidores eles não medem riquezas, né, que existem por aí. Eu acho que quando você fala 61% de Mata Atlântica, tem certamente acesso a belezas e a coisas que por aqui, em Santos, por exemplo, que é a grande cidade de São Paulo aqui, não tem, né? Queria que você falasse um pouco disso, Marcelo. Qual que é a importância da Copafasb e da agricultura familiar para preservar e regenerar a Mata Atlântica? Acho que contando um pouco o contexto aqui do nosso município de Sete Barras, Guilherme, ele tem um histórico, né, de lutas sociais por conta dos parques, né? A única cidade do estado de São Paulo que tem 2 parques dentro do município, né? É o Carlos Botelho e o Parques Intervalos. Então, nessa metodologia adotada pelo estado de criar parque, não considera os nativos que moram dentro, né? Criam um parque, né? Alguém delimita uma área lá e aí desconsidera os nativos, né? E exclui os nativos. Então, a gente teve muito problema com extração ilegal de palmito. Assim, na verdade, é algo cultural aqui do Vale do Ribeira, né? A coleta do palmito para o próprio alimento. Palmito e banana ainda são, né? Os dois produtos centrais, né? São, né? O palmito que eu me refiro é a Jussara, né? Hoje está muito forte a questão do palmito pupunha. O problema do palmito Jussara é justamente isso. O Estado vem, investe em policiamento, né? Investe milhões em parques, para manutenção de parques, mas não investe nas pessoas, não investe na comunidade, não dá acesso à comunidade e oportunidade. Pelo contrário, né? Exclui. Então, nativos que moravam ao redor do parque, né, eram estigmados por, né, viraram bandido. Sim. Os filhos sofriam bullying na escola, né, muitos amigos meus, porque o pai era extrativista. Né? Inclusive a polícia levava algemado até, né, os extrativistas. Então criou um problema. Teve uma criminalização, então, né? Uma criminalização da comunidade, né, dos nativos. Então, isso foi assim, um período muito complicado aqui no município. E aí a gente precisou se organizar, né? E aí que veio as associações, as cooperativas aqui do município, que se organizaram para buscar alternativa e fazer um contraponto para o Estado. Né? Mostrar que não é assim, né? Não é você marca uma área e fala que... Né, exclui os nativos, né, e as comunidades tradicionais de dentro. Então a gente começou a criar organização, né, e tecnologia social, começamos a desenvolver tecnologia social para gerar acesso a mercado, né, gerar conhecimento, né, gerar autogestão. E aí hoje nós temos 2 cooperativas aqui no município, né, a pioneira é a Cooperágua, que é do bairro Guapiruvu, vem um movimento muito forte de economia solidária, e a Copafasb ela nasce nesse contexto mais de município, né? Em que ano que nasce, Marcelo? A Copafasb ela é mais recente, ela é de 2011. Uhum.
Então, essas lutas sociais já vêm de 90, de 80, 90. Né? Em 2000, a comunidade do Guabirubu se organiza, né? Em 90, 2000, por conta desses problemas. Então, chega um assentamento, né, no local, a comunidade consegue trazer um assentamento, né, de uma área improdutiva. É uma luta danada, mas assim, com muita organização e resiliência, né? Hoje a gente tem ex-extrativistas diretores da cooperativa, né? Muito bacana. Ex-extrativistas que foram presos, que foram marginalizados, saíram em jornal até, né? Hoje são diretores, né? E hoje tem sua própria terra, né? E tem acesso ao mercado. Muito bacana. Ô, Marcelo, nesse sentido, a gente, até pelo presidente que está atualmente aí no poder, que tinha, por exemplo, o seu ministro do Meio Ambiente, um cara como Ricardo Salles, ficou muito difundida essa ideia de que ou tem, tanto na hora do trabalho, né? Ou tem trabalho, tem direito, tem trabalho, ou tem mata, ou tem riqueza. Então, você também nega essa ideia que a gente defende muito na agroecologia, que é de que se você mantiver a mata em pé, quer dizer que as pessoas vão estar pobres. Não, né? A agroecologia é o contrário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse é alguns mitos, né, que a gente escuta. Por isso a nossa resiliência para tentar comprovar na prática, né? Uma é que, né, se a gente adotar um sistema de agroecologia, vai diminuir a produção de alimentos no mundo. Isso é um mito, né? Está comprovado, a gente tem experiência que, né, no hectare você pode tirar muito mais produto, em diversidade, em tonelada, né, em viabilidade, do que numa monocultura. E considerando os dados da FAO, que hoje 35% do que é produzido no mundo de alimento vai para o lixo, então o problema não está em produzir mais. A gente precisa, vamos desmatar mais área para produzir mais. Esse não é o problema. O problema é o modelo de sociedade que está imposto, né? Que é a distribuição. Né? Tanto acho que é o modo de produção quanto a redistribuição, né? Porque o convencional está cada vez menos produtivo, né? Porque ele acaba com a terra, né? Com a terra e com todo o bioma, né? Com a cultura local. Então a gente vê terras empobrecidas, né? E aí você tem aquela falsa ilusão de que né, você vai nas regiões de monocultura de cana, de soja, né, aqui tem prosperidade, aqui tem dinheiro, aqui movimentos, né? Só que é para poucos, né? E aí quando a gente trabalha no contexto de agroecologia, de economia circular, né, regenerativa, a gente está falando em distribuição de renda, distribuição de alimentos. Então, a gente não precisa gastar energia para produzir mais alimentos, precisa gastar energia para criar alternativas, tecnologias sociais para distribuir esses alimentos e evitar que 35% do que a gente produz vá para o lixo, né? Você traz essa parte bacana da questão da Mata Atlântica, né? Eu queria até falar com os nossos solidários e solidárias, a gente tem uma meta muito importante até 2050, que é de zerar as emissões líquidas de gases do efeito estufa. Por que emissões líquidas? A gente tem que diminuir o que a gente emite, ao mesmo tempo que tem que aumentar os meios de sequestrar gases, né, da atmosfera. Então, nesse jogo, tem que chegar num jogo de soma zero, né? Tudo que a gente sequestra tem que empatar com o que a gente emite. Uma das grandes formas de fazer isso, de sequestrar gases, é regenerar a mata, né, ô Marcelo? Você podia falar alguns alimentos ou algumas práticas que vocês têm que dá para a gente afirmar que ajudam a regenerar a Mata Atlântica, que seria um caminho de fazer... salvar o planeta, no fundo, né? Guilherme, assim, eu sou um utopista, eu sou um sonhador, né? A agroecologia, o sistema de SAFs, né, produção agroecológica, por si só, né, ele já gera um impacto positivo. Né? Então a gente está muito ainda condicionado a alimentos convencionais, né? A gente ainda está muito condicionado ao alface, ao tomate. Né? Então, assim, um leque de produtos de diversidade que a gente tem no Brasil, a gente fala em 10, 12, né, de alimentos que a gente está no nosso dia a dia. Então, justamente a agroecologia, o sistema agroecológico, ele vem para a gente fazer essa reflexão dos alimentos.
Então, hoje a gente tem bem difundido a questão das plantas alimentícias não convencionais, né? O que é? É um mato, né? O alface é um mato. A gente tem as frutas nativas, a própria jussara, né? Que eu citei há pouco. A gente tem um trabalho muito forte aqui com a polpa da jussara, né? A jussara ela é um parente do açaí, do Amazonas, só que ele é nativo aqui da Mata Atlântica, endêmico aqui do Vale do Ribeira. E a grande parada é não cortar a árvore, é deixar o fruto crescer, é isso? Isso, então, tudo dentro de um sistema produtivo regenerativo. A polpa da jussara, a gente tem 4 vezes mais, né, nutrientes, antocianina, por exemplo, do que o açaí. Então, por a gente estar no bioma Mata Atlântica, né, que é tudo reduzido, é muito concentrado, né? Diferente do Amazonas, né, que é tudo muito grande, então os nutrientes acabam sendo um pouco concentrados. Então, a nossa jussara aqui, ela é 4 vezes mais nutriente, né, mas tem mais antocianina do que o açaí do Amazonas. E a gente não tem essa cadeia produtiva inserida aqui, não tem incentivo do Estado. E voltando um pouco à minha crítica para o Estado, no sentido que aqui no Vale do Ribeira se incentivou-se a produção do palmito pupunha, por exemplo, que é uma espécie que vem lá do Amazonas, né? Então o Estado deu semente, deu assistência técnica, deu curso, e a gente criminalizou a produção da jussara, que é uma espécie nativa aqui do Vale do Ribeira, né? É uma espécie pujante, ela é responsável por alimentar 65% dos animais que vivem na floresta. Caramba, fantástico esse número, hein? E assim, o Estado perdeu, né? A gente poderia estar utilizando a jussara como mecanismo de economia, né? Como viabilidade econômica para o pequeno produtor, ainda preservando toda a espécie nativa, todo o bioma nativo do local, né? Ô Marcelo, pra gente que é meio ignorante aí, fala pra gente. Então quer dizer que não é qualquer planta que você planta que faz bem. Às vezes tem ali o menu dos animais que para se reproduzir gostam ali de um cardápio especial, né? Então às vezes você planta uma coisa que é invasora, isso impacta também, né? Isso. A gente, assim, tem uma divergência assim, bem grande com espécies exóticas, né? Sei que, né, na atualidade praticamente é quase impossível você entender o que é exótico e o que é nativo, né? Por exemplo, a banana ela é exótica, né? A gente sempre tem a intuição de que a banana é nativa do Brasil, né? E não é. Porém, está inserido já no nosso sistema, no nosso dia a dia, né? O Brasil é banana, né? Mas enfim, só que a gente desconhece muitas espécies nativas, né? A jussara é uma espécie nativa que a gente ainda desconhece, não tem o hábito, né, de consumir, né? Diferente do açaí do Amazonas. A gente tem frutas nativas aqui, né, como a uvaia, né, entre outras nutritivas. A gente tem as punks, né, que são mato que nasce aqui. Então, assim, para a gente entender, Guilherme, olha a loucura que né, o sistema que foi imposto aqui, né, trazido da Europa, né, da América do Norte. O colonialismo cultural vai para o produtivo, né? Sim, a gente tem alimento aqui nativo, né, que não precisa de herbicida, não precisa de insumos, né, ela nasce por si só, né, totalmente adaptada ao nosso clima. Nos fizeram entender que era para jogar veneno em cima dessas plantas, né? Então eu como filho de agricultor, né, e agricultor familiar, a academia ensinou isso, né, a assistência técnica ensinou isso, o incentivo para você pegar um financiamento para você produzir, você tinha que comprar o veneno junto, né? Você tinha que apresentar a nota do veneno. Então imagine como que era, aí você, né, colocaram o tiro na nossa mente que a gente precisava jogar veneno em cima do alimento, né, que são punks, para plantar, por exemplo, o alface, que é uma espécie que vem de fora, né? E aí você precisa gastar toda a energia para manter praga, para controlar, para gerar insumo, né? Um desgaste ambiental enorme, né? Sendo que a gente tem espécies aqui mais nutritivas, saborosas, né? E até melhor do que o alface. Eu ia falar até quem está reclamando aqui do papo que tome um Manacubio antes de falar alguma coisa. Mas o Manacubio é daí, ô Marcelo? Então, o Manacubio amazônico, né?
O Manacubio, na verdade, ele é da região do Oriente Médio, ele tem até na Bíblia, né? Ele é um alimento bíblico. Cometeu uma gafe, então. É um alimento que se adaptou muito bem na nossa região também e ele é totalmente compatível com o nosso sistema agroflorestal, né? E é um alimento que ele combate doenças, ele tem mais vitamina C que uma série de frutas que a gente tem, né? Maravilhoso. Isso, é um alimento totalmente funcional. E como o Manacubio, a gente tem muitos outros. A floresta é uma grande farmácia, né? Farmácia viva, né? Eu adoro esse termo aí, cara. Você que... Aqui em Santos, ô Marcelo, você deve conhecer, né? Se você sai de casa, demora muito para voltar, talvez tenha uma farmácia na sua casa. Então, esquece essa farmácia daqui, tem a farmácia viva, né? Eu sou do tempo ainda, né, que você se machucava, sentia uma dor de barriga, uma dor de cabeça, minha avó sempre vinha com um chazinho de alguma erva nativa, né? E resolvia. Então, eu acho que há pouco incentivo, talvez interesse, de estudar, né, as espécies medicinais. Então, acho que assim, tem um conhecimento antigo, né, que vem desde os nossos índios. A gente precisa provocar mais a academia, né, a ciência, o cientista nesse sentido, de sair dessa questão mercadológica, né, dos alimentos, tanto industrial, né? Tanto no consumo quanto para remédios, para a gente adotar um outro sistema, né, um sistema mais localizado, né. Acho que assim a globalização ela mostrou que é falha, não funcionou, né? A gente precisa mudar o conceito, precisa ser localização, cada local fazendo o seu. Eu gosto muito do termo desglobalização, né? Eu acho que a gente precisa relocalizar, desglobalizar, não se isolar do mundo, né? A gente, claro, intercâmbio de culturas, de conhecimento é maravilhoso, mas ter essa ética do local, cara. Você vê que doido, Marcelo, falando nesse sentido aí. Teve uma consumidora uma vez que quando achou a gente, achou maravilhoso porque viu que tinha Manacubio. Ela falava, cara, eu morava aqui, aí tinha uma pessoa que tinha câncer na família e o médico receitou para ajudar a imunidade e tal. E eu ia até São Paulo, gastava mó grana para chegar até o Manacubio e tem Manacubio aqui. Então você vê como é importante reconstruir isso, porque as pessoas, primeiro que elas perderam o conhecimento histórico, segundo que não está perto delas mais acesso a esses alimentos, né? Você tem histórias assim, desse tipo, de pessoas que buscam propriedades medicinais dos alimentos por aí também? Sim, a gente tem bastante, né, Guilherme? Assim, falta um pouco de conhecimento, né? Tanto nosso, como agricultor familiar, quanto dos consumidores. Mas a gente tinha até uma parceria com uma amiga nossa de Campinas, né, que no momento de pandemia, quando nós ficamos fragilizados, ela organizou o grupo de consumo lá em Campinas, né, para ajudar a escoar nossos produtos. E ela era uma militante da medicina alternativa. Então ela nos ensinou muito, né? Tipo, tem esse mato aqui, né? Para nós é mato, né? Ela falava, não, isso aí é um anti-inflamatório, que não sei o quê. A gente foi mandando, né? Então, você vê, é uma fonte econômica, né, ecologicamente correta, só que a gente ainda não está enxergando, né? E não está colocando a grana na indústria, né, cara? Que para cada solução traz um problema novo, né? Pois é, e aí você foge do químico também, né? O químico ele tem um problema muito grande, né? E tem os efeitos colaterais, que geralmente vem vários princípios ativos, né, no meio. Voltando um pouquinho, daqui a pouco eu quero falar um pouco de autogestão, né? Que é algo que a gente valoriza muito aqui, que é muito difícil, né? A gente alcançar essa ideia da autogestão, tem muitos entraves. Mas antes disso, Marcelo, eu queria perguntar um pouco, para fechar essa parte da produção e tal, monocultura e agroecologia, né? Tem um embate aí muito forte, né? É correto afirmar que tem um modelo ainda predominante de monocultura aí no Vale, que eu vejo como o da banana e do palmito, mas também tem outro modelo que é o da agroecologia que está tendo mais força cada vez mais. Você não é o único produtor daí que chega a gente, mas como que você vê esse duelo aí, esse fla-flu que o agroecologia tem que ganhar? O duelo que eu vejo aqui, Guilherme, é desigual, né?
verdade, o sistema está imposto para a monocultura. Esse é o jogo que está imposto, né? O que nós estamos fazendo, tanto na produção quanto no modelo de comercialização, né? O Livres é uma tecnologia social, uma experiência disso, é a gente criar o nosso jogo. A gente sabe que se a gente entrar no jogo deles, é assim, a gente não brinca, né? É como eles têm lá o brinquedo deles, né? Depois aí a gente só fica assistindo, eles não deixam a gente brincar. Né? O que a gente precisa fazer é construir o nosso jogo para nós brincar. Então, no que a gente nossa lógica, né? A nossa lógica. E aí vem o sistema produtivo, né? Para o sistema produtivo funcionar, precisa ter um sistema de acesso ao mercado. Então, a gente precisa estar interligado. Então, outro mito também que a gente sempre escuta é que, assim, né, a escola, a academia sempre pega, assim, a independência, né? Quando você é jovem, eu sou independente, eu quero minha independência, né? É um mito, ninguém é independente, né? Ninguém é independente. Um depende do outro. E é esse muito, né, o trabalho que a gente faz aqui em atuação em redes. Eu acho muito bacana você trazer isso, porque eu sou um cara que vem de partido também, tem muita gente que escuta a gente que é do meio da esquerda e gosta muito do velho barbudo do Marx e fala muito em meio de produção. Tem um livro dele, que é o Grundrisse, que ele fala nos meios de consumo também. Então, o que você está falando para a gente? Quando a gente cria poder de agregar pessoas que querem consumir de outra forma, a gente influencia a produção também, não é isso? Se tem gente comendo agroecológico, tem mais produção agroecológica, não é? Pois é. É um grande debate que a gente faz aqui também, Guilherme, assim, né? Todo mundo fala que é o consumidor que dita a regra. Então, o consumidor que quer comida com bandejinha, é o consumidor que quer tudo picadinho na bandeja, o consumidor que quer o comer rápido, que é o fast food, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Não é bem assim, né? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que há uma pressão da produção do agronegócio, né? Você produzir desse jeito das grandes redes varejistas. E é o que eu falei, a gente acaba querendo entrar no jogo deles, né? E aí a gente, como pequeno produtor, que a gente não tem essa percepção de modelo de produção, né, produtivista, né, modelo fordista, que você tem que ir ali, né, e viver praticamente escravo, né, de um modelo, a gente fica excluído, né? Eu tenho um exemplo na família, Guilherme, que é assim, meus avós, né, são nativos, produtores, né, mas assim, no decorrer da história eles foram, né, praticamente obrigados a entrar no sistema monocultura. Então hoje, o meu tio que ainda segue no sistema de monocultura, você vai na casa dele, né, ele tem uma escala grande, né, mas só que assim, você chega lá, é sempre na correria, dor de cabeça, não tem tempo isso, acorda cedo, dorme tarde, e recebe dinheiro, paga dinheiro, e ele vai na quitanda e gasta, né, R$800, R$1.000 por mês em quitanda, né? Que doideira. Então você imagina, um agricultor familiar, né, produz só banana, ele tem que gastar para ir na quitanda comprar alimento. E aí eu também, na família, eu tenho um tio, que é um dos pioneiros na agroecologia aqui da cidade, né, que você vai na casa dele, é outro tempo, né? O tempo é diferente, né? Então lá é mais tranquilo, né, não precisa ficar se matando, não precisa correr, o que entra é receita, porque não depende de indústria do veneno, né, indústria do avião que joga veneno, né, dos insumos, de ter bastante empregado, de ter um sistema, né, produtivista. Ajuda a natureza que ela faz, acredita nela, né? A gente tem um amigo aqui, o Gilberto Otto, também, que é um pioneiro, né, militante aqui da agroecologia, que ele fala, né? Ele fala que ele é ateu, né? Ele fala, Deus faz tudo para mim, né? Então, ele fala, sou ateu graças a Deus. Porque a agrofloresta é assim, é a própria natureza, o ambiente que a gente está inserido, ela praticamente produz o alimento que a gente necessita, né, por si só, né? Se a gente aprender a entender a natureza de maneira holística, não precisa gastar tanta energia, gastar tanto tempo nosso, né, atrás de virar escravo em um sistema produtivista, e aí fazer o que a gente mais gosta, que é contemplar o ócio, né? Maravilha, aqui ó, então temos na nossa igreja do Vozes Livres mais um discípulo de Pachamama, Marcelo, que está buscando a boa vida, né, Marcelo? Eu acho que o bem viver é isso que a gente busca, né? Infelizmente a gente tem uma
uma luta muito grande, né, Guilherme, de responsabilidades com as gerações futuras. E aí a gente não pode ficar acomodado, né? Com certeza. Então, nós aqui no Vale, a gente sofreu muito tempo por isso, né? Pela acomodação, até pelo a nossa cultura, né, de caiçara, então é mais acomodado, foge do embate, né? Caiçara é assim, né? Você vai dar confusão ali, né? Prefere, né, se ausentar, deixar o... Deixa que eu deixo. Prefere deixar, né, o pessoal que vem de fora explorar do que ir pro embate, né? Então, a gente percebeu também que nós estamos perdendo muito nossos jovens, né? Por conta dessa cultura que já vem há tempos, e a gente precisa ir um pouco pro embate também. Essa transição geracional ela é delicada, né? A gente sempre fala muito disso. Quando até eu falo assim que os meios de consumo a gente tem que mudar, é porque vai ser muito difícil do Estado querer de um dia para o outro uma revolução agroecológica como a gente quer. Então, a gente precisa se unir enquanto consumidores e produtores para criar os próprios sistemas. Eu acredito que por aí possa vir uma forma, não que não vai resolver tudo, é claro, mas que ajude um pouco mais a gente fazer essa transição geracional. Como que você vê a idade dos agricultores, já falando da Copa FASB também, como é que é o perfil aí do pessoal? Está rejuvenescendo já, Marcelo, ainda é um desafio isso? Ainda é um desafio, né? Apesar de, né, com as nossas organizações, a gente conseguiu reverter o quadro, né, de êxodo rural. Eu mesmo sou um exemplo, né? Desde pequenininho, né, nasci no sítio, com avós, os pais, agricultores familiares. E assim, meu sonho era ser agricultor familiar, né? Produzir alimento. Minha avó, minha mãe, não, você é louco, né? Isso aqui não é vida, você precisa estudar, né? Aproveita, vai ter a oportunidade de estudar, estuda e vai para fora, né? E assim, eu não entendia direito, né? Porque a minha vontade era estar no sítio produzindo alimento, era o que eu queria fazer. E aí, eu e minha família, a gente teve um momento que sair, né? Para ir buscar oportunidades lá fora, porque ficou insustentável mesmo de viver do sítio, né? Da propriedade. E aí fui trabalhar para fora, né? Então buscando novas oportunidades, e aí veio, né, a política pública para a agricultura familiar. E aí, com política pública, a gente se organizou em cooperativas, e aí, né, você fugiu do atravessador, você recebe um valor agregado, você consegue, né, manter, você tem uma perspectiva de vida. Então, eu consegui retornar. E a gente milita muito para trazer mais jovens, né, atrair os jovens para permanecer no campo, junto com a família. Muito bacana, cara. É uma dificuldade isso, né? E a outra dificuldade que a gente tem é isso que a gente chama de autogestão, né, Marcelo? Como que é o dia a dia dos trabalhadores? Aqui no Livres a gente também tem essa proposta autogestionária e não é fácil. Se na cidade já não é fácil, né, a cultura da reunião, de decidir junto as coisas, que não é um romance também, né? É chato às vezes, né? Discutir tudo também é chato. Porque acho que tem uma dicotomia, né? Entre o democratismo, que é discutir cada vírgula, e a democracia, que sim é ser horizontal e tal. Como é que é o dia a dia aí dos trabalhadores e esse processo? Então, Guilherme, assim, dentro daqui da Copa FASB, de 7 Bases, ela vem com um modelo mais de economia solidária, mais de autogestão. Mas na nossa rede do Vale do Ribeira, né, logo que a gente iniciou a junção, a gente teve muitos embates, porque tem muitas cooperativas de outros municípios aqui que elas seguiam um viés mais empresarial, né? A maioria, né? A maioria, né, segue esse sistema. Então a gente teve um embate, né? Embate na questão das ideias. A gente brigou muito, mas por metodologia. A gente costuma falar que o sistema empresarial, ele é um sistema de comando e controle. Então a gente precisa fazer a reflexão do que a gente quer para nós como sociedade, né? A gente quer uma sociedade de comando e controle, né? Ou a gente quer uma sociedade, né, baseada na confiança e na amizade. Então esse foi um dilema que a gente enfrentou na nossa rede. Aí a gente optou em seguir pela confiança e amizade. Então assim, é difícil, né? É reunião, assim, mas assim, com confiança, quando você gera confiança e gera amizade,
aí a coisa deslancha. Quantos agricultores vocês têm aí, Marcelo? Na Copafase são 150 agricultores familiares, né? E na nossa rede, que é a Cooper Central Vale do Ribeira, são 1.500 famílias. Aí você tem comunidade quilombola, você tem assentados, você tem os ribeirinhos, você tem as cooperativas com modelo mais, empresariais, né? Imagine o contraditório que é a gente sentar tudo junto, né? Vocês têm uma iniciativa que é da Cooper Central que une todas essas alternativas aí, todas essas iniciativas, é isso? Isso. E aí é interessante falar na questão de autogestão da Cooper Central, porque ela é uma central que ela não nasceu para centralizar. Então, essa acho que foi a grande sacada nossa e foi algo que, assim, aumentou a nossa confiança e a amizade entre nós. Então, assim, a proposta é descentralizar. Então, a gente mantém a autonomia dos locais, nenhuma interfere na autonomia da outra, singulares, né? E mantendo a autogestão no local, né? Os contratos são locais, as vendas são locais, e a gente se une, né, para ganhar força politicamente e para trazer, né, benefícios para o coletivo. Então vira um fórum e um grupo de pressão a Cooper Central também, é isso? Isso, né? E aí, então, teve esses embates, né? Porque o modelo que a gente tem de centrais são centralizadores, né? Sempre com a justificativa que, vamos diminuir custo, né? Você não precisa ter vários escritórios, você tem um escritório só, você não precisa ter vários contadores, tem um só, né? E a gente, até pelo histórico negativo que a gente tem de cooperativismo, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? De grandes centrais que não deram certo, a gente optou por essa visão de autogestão, preservando, né, os locais, né, a identidade local, né, é superior à cooperativa central. E me diz a questão do apoio técnico, né, para a produção. Como é que é essa questão com os agricultores? Sei que tem muitas dificuldades, né? Essa questão de melhorar, diversificar a produção, como é que são os desafios aí com os agricultores, Marcelo? Então, Guilherme, a gente tem uma carência muito grande, né, de assistência técnica. O estado nosso é um estado conservador. A CAT está sendo desmontada, quer dizer, acabou, né? Foi desmontada, né? Então, a CAT está sendo desmontada, né? Os institutos de pesquisa, e o Estado não vê o agricultor familiar como né, fonte de fornecimento de alimento, como fonte de recurso econômico, né? Eu acho um absurdo o nosso Estado não perceber isso, né? Ainda que a agricultura familiar alimente o país, né? Pois é. Então, eles vê... a gente teve um secretário recentemente, que foi o Junqueira, né, que saiu. Ele proibiu a coordenadoria de falar o nome agricultor familiar, né? Ele falava que a agricultura familiar não precisava de assistência, né? Que isso né, paternalismo do Estado, quem precisa de assistência é os grandes, né? Os produtores que dão retorno para o Estado. É um embate de visão de mundo, né? Mas assim, a gente tem experiência em outros estados que a gente conhece, por exemplo, da Bahia, que o Estado ele põe técnico dentro das cooperativas, né? Para atender demanda 24 horas das cooperativas. Uhum. E, sim, o nosso município aqui, por exemplo, 65% da receita vem da agricultura. Mas, assim, o recurso destinado para a agricultura é menos de 1%, né? Isso não é uma coisa só do nosso município, é uma coisa do Estado. O Estado também é menos de 1% investido na agricultura. E aí a gente vai perdendo essa assistência técnica, vai perdendo capacitação em gerar ciência, né? Em gerar metodologias de produção. É difícil você atingir a soberania alimentar sem investir na soberania alimentar, né, Marcelo? Pois é. O que existe é uma resiliência muito grande, né, dos pequenos produtores, e aí a gente vê uma perspectiva muito grande, né, nesse novo modelo de negócio que o Rede Livres, né, opera. A gente chama de tecnologia social. A gente tem parceria com o Rede Livres, tem parceria com o Instituto Chão, com o Armazém do Campo, que são, né,
eu enxergo como laboratórios ainda, né? Experiências de um novo modelo, né? E esse modelo é que tem incentivado, né? Nós, pequenos produtores, a estar produzindo alimentos, né? De maneira agroecológica para estar fornecendo, né? A escala é diferente, né? A negociação é diferente, né? A gente não costuma chamar de cliente, né? É outro termo, né? É tudo menos cliente, né? O Rede Livres não é um cliente da Copafasa, né? A gente é parceiro, né? A gente é parceiro, nós estamos juntos, né? A dor do Livres tem que ser a nossa dor. Né? E as nossas conquistas e as conquistas do Livres tem que ser a nossa conquista. Marcelo, nesse sentido aí, cara, de parceria e tal, ó, já vai uma pergunta aí, uma batata quente para você. Pra gente explicar pra gente, né? O consumidor ainda ele é muito acostumado com o padrão aí do mercado comum. Portanto, ele gosta muito de frutas, por exemplo, né? Aí sempre vem, e as frutas? Qual que é a grande dificuldade? Por que tem poucas frutas ainda? Explica um pouco pra gente quais são os desafios, quais são os problemas. Por que o consumidor consciente do Livres ainda não pode, por exemplo, ter um suquinho de manga toda semana? Fala pra gente. No caso da manga é fácil, né? A região do Vale aqui não produz manga, né? Essa é fácil, o maracujá. Pela questão da umidade, né? Mas como a gente está migrando dessa questão da monocultura, e é um processo demorado, né? Tanto produtivo quanto cultural, então demanda ainda algum tempo, né? É médio prazo. Nós aqui na Copafasa a gente tem projetos de SAFs, né? Então a gente tem a mexerica, por exemplo, bocã, maracujá. Então e a gente vem estimulando, mas é um processo demorado, né? É um processo, aí vai sempre num consenso entre o consumidor e nós produtores, né? Consumidor, produtor. Então o consumidor, né? Tá querendo fruta, vamos, né? Chegar na fruta. Sempre numa construção coletiva, né? Não Vê se manda pra gente essa tangerina aí. Mas explica assim, é uma questão mais técnica? É uma questão de onde vocês estão, da região? Porque tem potencial para algumas frutas, mas mesmo assim é difícil, né? A fruta ela é mais cara também, né? Exige mais terra. Fala um pouco pra gente disso. Então, na verdade, as frutas, ela é até melhor adaptada em sistemas agroecológicos, né? Tá. O que falta é a questão da escala, né? Entendi. E assim, no sistema agroecológico, quando a gente vai mudando a cultura, nós mesmos, agricultores familiares, a gente planta, né, e a gente mesmo consome. Né? Então, por exemplo, a mexerica, né, então a maioria é consumido, né, aqui mesmo, a lixívia, né? Então, a gente, nesse sistema, nesse modelo, a gente vai controlando o que a gente consome, com o que produz e o que a gente comercializa. Então, assim, mas se tem demanda, a gente pode produzir. Olha, precisamos aí fazer um planejamento produtivo, mas também eu não vou recriminar vocês, uma tangerina fresquinha eu também comeria, cara. Queria saber um pouco, Marcelo, da sustentabilidade econômica aí da cooperativa. Qual que é a luta? Quais são os desafios, né? Já que a gente está partindo mais para a parte final aqui do Vozes Livres. Quais são os desafios? A gente sabe que o Estado está cada vez mais desmontado, né? O Estado é uma coisa em disputa sempre, né? Ele pode te destruir, mas pode te impulsionar também. A gente vê que o PAA, os programas de aquisição de alimentos estão muito enfraquecidos. Quais que são os desafios para a Copafasb e para a sustentabilidade financeira? Então, Guilherme, assim, eu sou um pouco anarquista, né? Eu me considero um anarquista, na verdade, apesar de achar a importância do Estado. E é importante, né? E as instituições são importantes. Então, assim, a cooperativa hoje nossa, ela é autogestionária, né? Então, quem opera aqui são os próprios cooperados. A gente tem mais de 30 agricultores familiares que operam aqui, né? Desde o motorista que vai entregar, né? O pessoal que vai embalar, o pessoal do escritório.
o pessoal do minimamente processado. Então a gente trabalha com um custo enxuto, né? E assim, somos nós mesmos, né? É até legal. Isso é verdade, eu posso afirmar, já te vi lá no livro. Já. Então, e a gente quando vai, é até legal a metodologia, quando a gente vai, né, formalizar ou atualizar a cadeia produtiva de algum modelo, nós mesmos, né, agricultores, a gente senta e a gente escolhe em conjunto a nossa remuneração, né? Então, isso é uma coisa assim, que eu acho que... Isso acaba sendo bom, né? A gente faz isso aqui também. Quando que dá para aumentar, quando que não dá, é isso aí. Mas tem que ter essa conversa muito próxima, né, Marcelo? Sim, então, que a gente fala de confiança, né? Então, é da confiança. E aí a gente acaba gerando, né, praticamente uma instituição praticamente indestrutível, né? No modelo econômico convencional, né? Porque a gente consegue operar com baixo custo. A gente entende, né? Os produtores entendem que a instituição é nossa. Sim. Então, quando você trabalha no seu próprio negócio, né, não tem horário, né? Não tem isso, não tem custo, e todo mundo se doa, né? Todo mundo acaba virando um sonhador. Muito bacana. Aí o legal é assim que a gente vai gerando acesso, né? Então a gente tem pequenos produtores que têm propriedade muito pequena, né? E destina 1, 2 dias, né, seu na propriedade, e os outros dias ele consegue agregar valor operando aqui pela cooperativa. Inclusive a gente tem uma mulher motorista de caminhão, que o sonho dela, uma agricultora familiar, que o sonho dela era ser motorista de caminhão. É mãe solteira, ela tem um sítio, produz sozinha, ela e a filha. E hoje ela é motorista aqui da Copafaz, né? Tirou a carta, motorista. Que legal, hein? Tá trabalhando como motorista de caminhão. Ela não vem pra esse lado, né? Caramba, qual que é o nome dele que ele vem aqui? Ele fala pouco. O Tadal? Isso, acho que é o Tadal. A Simone, que eu me referi, ela faz uma linha que a gente entrega em Santa Catarina, né? Olha, isso é muito bacana nessa logística solidária, é um ponto nevrálgico aí, né, pra gente conseguir vencer por causa dos custos, né? Estamos num país que produz petróleo, mas a gasolina é cara, ou diesel, né? Pois é, esse acho que é um grande desafio nosso, Guilherme, de a gente criar inteligências, porque assim, para diminuir o custo do alimento, principalmente do alimento orgânico, é um grande desafio que a gente tem. O custo maior que a gente tem é operacional, e logística, né? Principalmente. As grandes redes, os grandes varejos, eles têm tudo montado, né? Então eles têm tudo em escala, eles conseguem um preço muito barato, eles conseguem, né, explorar ao máximo quem produz, conseguem explorar ao máximo quem trabalha, conseguem explorar ao máximo e ter uma escala. A gente brinca aqui que a gente tem a síndrome da seleção de Zico, Sócrates, né? Aquela seleção incrível que não ganhou a Copa. Que a gente não quer só ganhar, né? A gente quer ganhar jogando bonito, né? Então, as empresas, elas querem ganhar de qualquer jeito, né? Fazendo gol de mão, dando carrinho, né? Dando cotovelada, comprando juiz. A gente não, a gente quer, né? A gente quer ganhar, mas a gente quer ganhar jogando bonito. Então, às vezes fica difícil, né? A gente tem algumas limitações e a gente não consegue diminuir nossos custos. Mas aí a gente vem criando inteligência, né? Trabalhando em rede. A entrega que a gente faz na alimentação escolar na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, é um modelo, né? De como a gente conseguiu se organizar para diminuir custo. Inclusive, a gente entrega para o Estado a banana 10% mais barato que as empresas, né? Muito então, bom. Isso no volume é muita coisa, né? A Prefeitura de São Paulo consome muito alimento, é o maior mercado da América Latina, né? Na alimentação escolar. E um contrato de 10 milhões, a gente pode já dimensionar o retorno que dá para o Estado, né? Entendo. É um modelo muito bacana, Marcelo. Acho que a gente tem a conversa muito afinada aí, né? Quando a gente pensa essa questão do capitalismo hoje, que é o trabalhador just in time, uberizado, eu realmente não acredito como a gente vai sair dessa
pensando no mundo fordista que já passou, né? Precisamos trabalhar enxuto mesmo, como você falou, de forma associada, cooperada, porque aquele capitalismo entre capital-trabalho bonitinho que existiu para alguns, para poucos, na verdade, né? Eu acho que não vai voltar. Então eu acho que é por aí mesmo, cara. Eu fico muito feliz de ver você formado aí, discutindo agroecologia, economia solidária, está organizando o campo. Queria dar os parabéns de novo, queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, falasse um pouco dos desafios da Copa FASB, o que você acha que vai ser desse vale aí, querido, todos esses problemas que a gente tem pela frente. Deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Pelo vale aqui a gente vai continuar lutando sempre, Guilherme. Acho que é uma área incrível, né? Área preservada ainda, que mantém tem toda uma tradição das comunidades quilombolas, os caiçaras, os indígenas, ribeirinhos, e aí a gente vai manter lutando, né, com muita resiliência para manter isso aqui. Em relação ao modelo de sociedade, acho que é por aí. A gente precisa aprender a compartilhar, né? Acho que essa que é uma grande realidade. A gente precisa sair um pouco, né, dessa questão de é meu, né, de que tudo é meu, esse é meu, né, e a gente aprender a compartilhar. A gente faz um exercício grande aqui na nossa rede, né, de a gente compartilhar, né, seja compartilhar o básico, né, com Wi-Fi, por exemplo, né, a gente aqui na Copa FASB, a gente deixa o Wi-Fi aberto para a comunidade local usar, né. Ah, que legal. Faz um serviço público comum aí. Pois é, e assim, o que é incrível, um dia, estão todos convidados do livro, no dia que vocês vierem visitar a Copa FASB, vocês vão ver aqui, a gente está numa área aqui do município, né, que é de periferia, uma área, né, com vários problemas sociais, não temos uma grade aqui, não tem um muro, e em 3 anos, né, que a gente está nesse espaço aqui, nunca tivemos nenhum tipo de invasão, né, ou roubo. É o contrário, a gente traz a comunidade para dentro, a comunidade se sente dona. E aí todo mundo cuida. Então você não precisa investir em fiscal, né? Que eu acho que assim, o erro é a gente, né, o governo, as empresas criam estrutura e aí você precisa contratar fiscal para fiscalizar, né? Então tem empresas que contratam fiscal para fiscalizar o fiscal, né? Tem. O governo geralmente é assim, né? Um fiscaliza que fiscal. Então é um custo, né? É um custo marginal, né? Um custo que não agrega, né? E quando você trabalha e introduz a questão da confiança, né, você não precisa de fiscal. Com certeza. Tem um controle social, acho que é o que a gente precisa aprender a fazer. E é assim, a gente aqui tem um lema, por exemplo, o Livres, ele precisa entender que a estrutura nossa aqui é de vocês também, né? E a gente precisa se sentir pertencente do Livres também, né? Então, a gente está se apoiando, né? Eu acredito muito no poder dessa rede, Marcelo, eu te agradeço muito essa participação. Acredito que foi mais um episódio aí para quem nos ouve do ecossocialismo real na prática, né? Ou seja, essa outra sociedade que a gente está construindo já na prática, que vai ser feita aí, né? Aos poucos e na tentativa, no erro e depois no acerto. Marcelo, brigadão. Manda um abraço aí para todo mundo e vamos combinar essa parte do ecoturismo aí que a gente tem que criar essa nova ponta, beleza? Obrigado, Guilherme. Obrigado, Rede Livres, pelo belíssimo trabalho que faz, né? Estimulando, que talvez vocês aí não tenham a dimensão, né? Mas para nós aqui é muito importante esse tipo de relacionamento, né? Esse tipo de metodologia, até para fortalecer o que a gente já luta aqui, né? Economia solidária, autogestão, produção agroecológica. Se não fosse vocês, a gente estaria, né, bem complicado. Muito bacana, cara. A gente agradece. Vamos crescer muito ainda. Vamos vencer a pandemia, vamos vencer o Bozo, vamos vencer a agricultura convencional, vamos fazer a nossa revolução agroecológica sim. E é assim que a gente termina mais um Vozes Livres. Você solidário e solidária que nos acompanhou, curta a nossa página, compartilhe aí, busquem saber mais sobre a Copa FASB, sobre o Livres e consumam de cadeias solidárias. A gente junto pode fazer a diferença. Até a próxima, até o próximo episódio de Vozes Livres. Um abraço.